tarde, Cleice, a Tágila. Cleice, tu vai querer falar também? Ou vai estar só assistindo? Só assistindo aqui, acompanhando vocês. Tá bem. Para quem não conhece, essa é a Beatriz, da TO Júnior, a Federação Nossa das Empresas Júnior. Eu sou o presidente da mais nova empresa júnior aqui de Paraíso, né, do IFTO, a Alinorte Alimentos, que é a empresa júnior de alimentos e administração. Aí nós vamos estar falando aqui um pouco sobre esse movimento das empresas júnior, como começou, as primeiras empresas júnior aqui do nosso estado, quantas empresas júnior somos hoje, essas coisas. E para isso eu vou passar a palavra aqui para a Beatriz, né? Ela que é a representante aqui da federação. Aí eu vou deixar ela começar a falar aqui agora. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre aberto a participar dessas coisas quando as empresas juniores solicitam para a gente. E, antes de tudo, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu fui aluno do IFTO no ensino médio também, então eu tenho muito carinho pela instituição. Fiz técnica em informática da turma 2012. Então já tem um tempinho, mas guardo muito carinho dos meus dias de FTO. Eu sou graduanda em Engenharia Civil pela UFT, participei da Construft, que era a empresa júnior de Engenharia Civil lá da UFT, fui diretora de projetos, daí hoje eu estou na federação, na TO Júnior, a gente está representando todas as empresas juniores do estado. Hoje nós estamos em várias instituições, sendo duas públicas e duas privadas. Uma delas é o IFTO, que nós estamos em Palmas, em Paraíso, em Gurupi. E são empresas juniores muito especiais para nós. Algumas chegaram esse ano, como foi o caso da Alinorte, ali de Paraíso, a CAP, de Engenharia Civil de Gurupi. Então, é um pessoal que agrega bastante para a nossa rede. Respondendo algumas perguntas do Lucas, hoje nós estamos em 13 empresas juniores, somos mais ou menos 170 empresários juniores no estado. Estamos em 4 cidades, Palmas, Paraíso, Gurupi, Araguaína. Estamos aí querendo expandir para a nossa quinta cidade ainda esse ano, que tudo indica vai ser Miracema. E hoje o Movimento Empresa Júnior no Brasil, ele conta com mais de 1.200 empresas juniores, então é um movimento muito robusto. Pelo movimento passam quase 30 mil pessoas por ano. É uma legião de pessoas que aprende bastante com o movimento, um pessoal que sai bastante diferenciado. E dentre os propósitos estão isso de buscar experiência antes de sair da faculdade para chegar no mercado de trabalho mais maduro, mas também tem toda a questão do crescimento, da vivência que as pessoas passam enquanto estão participando do movimento. Vamos tocando devagar, um pouco mais as pautas. Eu quero deixar um convite para vocês abrirem o microfone, se tiverem alguma dúvida também, passar para o Lucas de volta a fala. Pois é, esse movimento das empresas júnior dentro do IFTO, acho que a primeira empresa júnior foi ali de Palmas, a de agronomia, se eu não me engano. Se não estou enganado. Isso, foi a AgroJúnior. A Foi, né? AgroJúnior, ela está em AgroJúnior. funcionamento há uns 9 anos, se eu não me engano. Está em atividade hoje. Ela durante um bom tempo foi solitária dentro do IFTO, que não é uma das únicas empresas júnior. Hoje nós pensamos em expandir mais, né? Dar mais conhecimento como é que funcionam as empresas júnior para os demais campos, também, né? Convidar para quem estiver interessado a participar da empresa júnior ou onde seu campus não tem empresa júnior, quiser abrir, falar conosco das empresas júnior, com a federação também, né? Nós está sempre aberto para explicar como é que é. Eu queria perguntar para a Beatriz o que motivou ela a querer participar das empresas júnior. Eu entrei como quase todo mundo que entra numa empresa júnior, né? No caso, a minha já estava em funcionamento, mas quero fazer alguma coisa diferente, trazer alguma coisa para o meu currículo ali. Eu entrei em 2018 na Construft. E a gente brinca que o motivo que a gente entra não é o mesmo pelo qual a gente continua. Então,
Eu entrei pensando nisso de fomentar currículo, aprender alguma coisa de prática, mas foi muito mais do que eu estava esperando. Então, desenvolvi um amor muito forte pela minha Jota, pelo movimento em si. Achei que eu ia aprender, mexer com projetos de engenharia, aprendi sim a mexer com projetos de engenharia, mas também muito sobre liderança, sobre vendas, sobre gestão de equipes, trabalhar em grupo de verdade, trabalhar com prazos, trabalhar com clientes de verdade. Isso tudo foi um grande diferencial e foi o que fez com que eu me dedicasse tanto e me mantivesse na Construct na época. Era isso que você queria saber, Lucas? Tipo assim, no começo a gente pensa que vai entrar, tipo, uma diretoria, vai ser, eu vou entrar para direito do projeto, eu vou aprender a mexer com o projeto. Aí tu entra, de fato, tu não vê que é só aquilo. Tem muitas coisas que você vai aprender mais do que apenas essa parte de projetos. Tipo, no meu caso, eu sou o presidente da Alinorte, eu sou um dos fundadores da empresa Júnior, né? Para mim foi, tipo, muito mais prazeroso a participação de buscar o conhecimento sobre as empresas júnior, buscar entender como é que funcionava esse projeto. No começo eu pensei que era uma coisa mais simples. Aí eu fui vendo que não era. E passado tempo eu fui mais motivando mais ainda para criar a empresa júnior, que eu vi que era um projeto espetacular das empresas júnior. Quando eu buscava conversar com outra empresa júnior para saber como é que era o movimento, tipo, elas estavam sempre de braços abertos para receber a gente, para explicar como é que fazia. E, tipo, essa questão da empresa de acolhimento foi o que me mais cativou na hora de querer mesmo permanecer nesse caminho, que não foi fácil. O processo de abertura, eu acho que se torna. Quando você abre a empresa, quando você já entra, é tipo, a empresa está montada, vou só participar, vou só fazer isso, isso e isso. Tipo, é mais fácil. Quando você quer criar essa empresa junto, você tem que ter força de vontade e saber que não é fácil na criação. Sim, a criação não é fácil, mas é uma experiência muito rica que fica para você. Você pode dizer que foi um dos fundadores da sua EJ. A empresa júnior, ela é uma empresa, então ela precisa de contador, ali no começo precisa ter um cuidado com o estatuto, saber quem que vai compor a diretoria no primeiro momento, tem que ter um trabalho muito forte de contabilidade, não dá para você ter uma empresa sem ter um contador, a mesma coisa é uma empresa júnior. Então, já foi um conhecimento muito diferenciado que o Lucas teve acesso quando ele estava ali na formação dessa empresa júnior. No meu caso, eu entrei numa EJ que já estava formada, mas eu ainda aprendi muito sobre essa parte de regularização, essa parte de documentação, que, diferente da área, todo mundo precisa aprender um pouquinho, e que a gente sabe que na faculdade não é tão falado, dependendo da área que você está. Como eu falei, da engenharia civil, a gente não sabe muito sobre como abrir uma empresa. Isso não na faculdade, mas tem toda essa experiência, essa vivência da empresa júnior. E na federação não é muito diferente também. Muitos dos documentos que as empresas juniores precisam, a gente também precisa ter. A parte de CNPJ, de estatuto, comprovar a questão do pagamento dos impostos, tudo isso está presente no nosso dia a dia. E diferente da área, né? Como ele falou, eu entrei aqui para o projeto, ele está na presidência, mas não tem como você se fechar só para a sua área de atuação, porque é um trabalho muito conjunto. E é um trabalho de construção constante também. Pois é, tipo, todas as áreas, quando você está dentro da empresa, uma se conecta à outra, né? Uma leva a outra. Hoje, tipo, esse processo seletivo foi dos que queriam se participar, né? Perguntava o que eu vou ganhar participando de uma empresa júnior. Eu participarei de uma empresa júnior. E muitos não têm o conhecimento de quão enriquecedor é a participação de uma empresa júnior que atua na área que você está querendo se formar. Tanto, tipo, quando você sai, tipo, acaba de se formar, sai para o mercado de trabalho, muitos perguntam
e você se formou agora, você tem experiência? Aí fala, não tenho experiência, acabei de me formar. E a empresa júnior é a maneira de você ganhar experiência, né, dentro da tua formação, enquanto você está se formando. Esse caso, tipo, quem tem a oportunidade de participa das empresas júnior, tipo, dentro do FTO. Se você é aluno de algum campus que tem uma empresa júnior, procura sua empresa júnior do seu curso, se caso tiver, para se informar como é que funciona, porque, de fato, é uma experiência muito enriquecedora para a participação. Sim, é um trabalho real que você está fazendo com clientes reais e projetos reais. Então, conta sim para a sua formação, para quando você vai numa entrevista depois, de você falar tudo que você aprendeu. A gente consegue ver muita diferença de formação, a diferença de carga entre alguém que passa por uma empresa júnior e que não tem oportunidade. E isso, lógico que a gente está considerando que é uma empresa júnior que ela vai estar buscando sempre uma atualização, sempre se manter concorrente ali no mercado. A gente preza muito pela inovação do modelo de negócios. Nesse período de pandemia, por exemplo, várias das nossas empresas juniores tiveram que sentar entre eles e pensar, ainda faz sentido vender isso que a gente vende? Ou qual que é a necessidade dos nossos clientes agora? Todas essas diferenças esses fatores fazem realmente diferença para quem está passando pelo movimento Empresa Júnior. E algo que o Lucas citou, e que eu não cheguei a comentar, mas o que ele disse que sempre encontrou muito auxílio das pessoas, né, pessoas abertas para conversar. Esse é um dos valores do movimento Empresa Júnior. São 5 valores e um deles é a sinergia. A questão de, se eu estou precisando, eu tenho certeza que eu posso mandar mensagem para alguma empresa júnior de qualquer estado e que eu vou ter gente que está disposta a me ajudar com isso. A gente fala de trabalhar em rede. Aqui no estado não é diferente. Nós estamos em 3 empresas juniores que, apesar de serem de áreas diferentes, passam por situações muito parecidas. Nós temos empresa júnior, falando algumas áreas para vocês que já estão presentes hoje, de engenharia civil, elétrica, alimentos, ambiental, temos empresa júnior de tecnologia de alimentos, de administração, de direito. Então, são áreas diferentes, mas que o trabalho é muito parecido, tá? No dia a dia. E ter essa base, saber que tem pessoas ali que estão passando por coisas parecidas com o que você está passando. Sempre vai ter alguém que vai estar, por exemplo, com dúvida de alguma coisa de contabilidade, que uma EJ de uma área completamente diferente da sua já passou por aquilo e vai poder ajudar, ou a parte de gestão interna. Então, é uma experiência muito enriquecedora também por conta desse trabalho em rede que a gente preza tanto. Pois é, isso mesmo. Isso foi o que mais cativou na abertura das empresas júnior. Até quando foi abrir a empresa júnior, era eu mais 2 amigos meus de administração, né, aqui de Paraíso, que era o Rodrigo e o Daniel. Depois o Daniel saiu, entrou mais outras 2 colegas minhas de alimentos. Aí nós conseguimos montar isso aí. O que nos ajudou bastante também foi porque a nossa empresa junto também é do curso de administração, né? Aí eles sendo de administração, essa parte burocrática, papéis e coisas assim, para eles era mais fácil de organizar. Aí nós tivemos uma facilidade, até que nós conseguimos abrir a empresa junto esse ano e quase conseguimos o ser esse ano mesmo. Nós não conseguimos por alguns detalhes, por conta também da pandemia, que está também um pouquinho em alguns documentos. Mas se não fosse isso, nós ia conseguir abrir a empresa esse ano e já conseguiu ser esse ano. Por causa de alguns documentos, o que seria ótimo para a gente. E eu queria que a Beatriz falasse um pouco também agora sobre o movimento no Brasil, como é que ele surgiu, de onde ele veio. Certo. O movimento Empresa Júnior ele surgiu em 1977 na França, e ele surgiu muito nesse contexto de alunos que estavam precisando de experiência e o mercado não conseguia oferecer isso para eles. Além de não conseguir oferecer, eles eram cobrados por isso, muito parecido com o que a gente passa hoje ainda, né? E então um grupo de alunos começou a se reunir, demorou, não saiu na primeira tentativa deles, demorou alguns anos, mas eles conseguiram abrir a primeira empresa júnior.
em 1967. Era numa faculdade da França, e alguns anos depois o movimento chegou no Brasil pelo Rogério Scher, que a gente brinca que é o pai do MEG, como a gente chama o Movimento Empresa Júnior, no Brasil. Chegou em 1988, a primeira EJ foi de administração da FGV, e com isso a gente já dá para ver que é um movimento de história, né? Muito antes de eu nascer, já tinha ali aquela empresa júnior, então já temos aí uma caminhada de mais de 30 anos, temos EJs que são muito tradicionais, principalmente no Sudeste, que foram onde surgiram as primeiras EJs. Algumas federações são bem antigas também. Nós temos a exemplo a FEGESP, que é a Federação de São Paulo. Ela completou 30 anos esse ano, enquanto a gente aqui, né? Opa. Nós aqui no Tocantins somos um pouco mais novos. A nossa primeira empresa júnior, como o Lucas bem lembrou, foi de FTO, a Agro Júnior. Ela tem menos de 10 anos. A federação também, nessa gestão mais recente, ela foi estabelecida em 2017, é muito recente. Nessa leva da federação, eu sou a terceira presidente, então nós temos uma característica mais nova aqui no estado, que não quer dizer também que nós não estamos causando impacto, que nós não estamos conseguindo ter movimentação, ter atividades com isso tudo. Hoje, o Movimento Empresa Júnior, como eu falei, são mais de 1.200 EJs no país, passam mais de 30 mil pessoas. É um movimento hoje, assim, estamos falando de Brasil, né? Apesar de não ter surgido no Brasil, nós exportamos o modelo de gestão de empresa júnior para outros países, inclusive para a França, que foi onde surgiu o movimento. Porque o Brasil é o país que tem o maior número de empresas juniores e empresários juniores. Então, tudo isso a gente leva como exemplo para fora. Em alguns conselhos, o MED brasileiro é bastante respeitado. Hoje, o próprio MEC reconhece o Movimento Empresa Júnior como um tipo de escola, né, de pessoas que estão passando ali pela universidade, os universitários, e nós temos alguns projetos que chegaram até a Câmara, como o ranking de empresas juniores, ou melhor, de universidades empreendedoras, que classifica algumas instituições voltado para esse olhar de empreendedorismo, esse olhar de inovação. Então, estamos conseguindo lugares importantes, não é só ali na sala de aula, não é só na faculdade, mas a gente está conseguindo alcançar, impactar locais que vão interferir na vivência de pessoas que estão agora, mas também futuramente no movimento Empresa Júnior. Hoje, então, é um movimento que carrega essa bandeira universitária, é um movimento de jovens, é um movimento de educação e de empreendedorismo. Essas são as nossas três principais vertentes. E falando um pouco de Tocantins, nós tivemos no começo do mês passado o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que era para ter acontecido em Natal, mas por conta da pandemia foi virtual. E lá nós temos uma competição entre as federações olhando o resultado das empresas juniores federadas. O Tocantins conseguiu ficar em primeiro lugar dentre todas as federações, com 90% das empresas juniores alcançando a sua projeção até outubro de faturamento e projetos. É algo muito significativo, a gente não lembra quando foi a última vez que nós tivemos uma federação do Norte num ranking tão bacana para a gente. E o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos muito bem vistos nos outros estados, aqui no nosso estado também. E fica um convite para quem não está participando ainda de uma empresa júnior de entrar em uma caso tendo seu curso. Se ainda não tiver, a federação está disposta a colaborar para ter esse início. Nós temos uma diretoria especialmente formada para isso. O Lucas teve contato aí com a diretoria de expansão, que ajuda bastante na parte de regulamentação, de adequação de trabalho da própria empresa júnior. Então, estamos muito abertos. Vocês podem estar pegando meu contato com o Lucas também. Também tem o Instagram da federação, que é o Tocantins Júnior. A gente está sempre atendendo por lá também. Vou voltar a palavra para o Lucas agora.
Tu falou que a AgroJúnior de Palmas tem 9 anos. Aí a federação tem apenas 3, se eu não me engano. Por que a federação é recente? Tinha um mínimo de empresas júniores que tinha que ter para ter a federação? Como é que funciona? Não é necessariamente por mínimo de empresas juniores, é mais no sentido de terem pessoas que estão dispostas ou que entendem o valor de estar participando de algo como a federação. A federação ela tem um trabalho um pouco diferente das empresas juniores, tá? Nós não temos um controle de pessoas da mesma área, por exemplo. Na federação, nós temos pessoas de 3 instituições diferentes, de 2 cidades diferentes, para vocês terem noção. Nós não temos uma área específica, porque nós não trabalhamos com projetos como as empresas juniores. Os projetos da federação, eles são voltados para trazer valor para as empresas juniores, mas não necessariamente uma carga técnica, porque a gente entende que a carga técnica consegue-se com a instituição, com o curso, com os professores orientadores. Mas a gente, lógico que quando é necessário, nós fazemos ponte, sim, dessa parte mais técnica, mas a gente está mais presente na parte de gestão, a parte de liderança, de como impulsionar os resultados da empresa júnior, e é um trabalho um pouco diferente, né? Então, demorou muito para formar uma federação, realmente porque o movimento ele era muito fraco no estado. Esse perfil que nós temos hoje é muito recente, é trabalho do pessoal que participou da federação aí desde 2017, mas, inclusive, de 2017 para cá, nós ainda tivemos um período de vacância muito grande, que quase acabou com as atividades da federação. Nós retomamos no ano passado, com o Auxílio da Brasil Júnior também. E, assim, muda muito as características das empresas juniores quando a gente tem um trabalho atuante de uma federação. Coisas básicas desde o que é uma empresa júnior, como que ela funciona, como ela atende. Hoje nós temos uma lei, tá? Uma lei, eu não vou lembrar o número dela agora, mas vocês podem pesquisar por Lei Empresa Júnior, é uma lei de 2016, e que ela traz certinho o que é uma empresa júnior, o que pode, o que não pode, mas o que a gente via quando não tinha uma federação é que nós tínhamos perfis muito diferentes de empresas juniores. Algumas, inclusive, estavam fazendo coisas que estavam um pouco por fora, né, do que a lei indicava, e a federação, ela tem esse papel de uniformizar as atividades, mas uniformizar, lógico, que respeitando as individualidades de cada uma, e estar realmente presente. Nós fazemos muita ponte com as empresas juniores e outras federações e outras EJs, talvez de outros estados, as áreas que elas têm mais necessidades, e assim, é realmente uma instituição que entende que não está ali para ter todas as respostas, mas a gente se esforça para conseguir as respostas junto com o pessoal, tem muito esse papel de facilitação. Então, respondendo a pergunta do Lucas, por que a federação é tão recente, enquanto temos empresas juniores mais velhas, é realmente porque tivemos dificuldade de conseguir montar o time da federação mesmo, por conta de uma visão errônea que nós tínhamos há alguns anos, mas hoje estamos conseguindo mandar muito bem. As empresas juniores, inclusive, elas não se conheciam antes da federação estar mais atuante, tá? Isso é uma característica muito recente de uma empresa júnior entender que está na mesma rede que a outra, e é um perfil que a gente quer que prevaleça, né, por muitos anos, por muitas gestões. Tipo, eu mesmo, antes de pensar em criar a empresa júnior aqui de Paraíso, eu conhecia apenas a do UFTO de Palmas, a AgroJúnior. Depois passei a conhecer a Caju, que é quase a mesma nossa companheira que é quase de curso, que é de alimentos, e a Construct, que se eu não me engano, que é a outra que é bem conhecida também aqui no estado. Aí eu apenas entrei. Depois que eu entrei por Bento, aquele deve tanto na federação, que eu passei a conhecer as demais empresas júniores aqui do estado. Aí uma coisa que você falou, dessa lei da lei que tem, o que pode e o que não pode. Muitas pessoas se confundem às vezes quando a gente chama para participar da empresa júnior, que a gente
a gente cobra por o serviço que a gente fornece, né? Aí eles pensam que nessa parte que a gente cobra, a gente vai ganhar em cima disso. Aí não é bem assim, que nosso serviço é um serviço voluntário e nós não podemos receber por esse tipo de serviço. Até que quando eu for registrar a minha empresa júnior, a gente tem que registrar como uma organização sem fins lucrativos. É que todo o dinheiro que a gente ganha tem que ser reinvestido em nós mesmos. Vou falar. Eu ia só fazer um adendo sobre essa parte, que é uma dúvida muito comum que o pessoal tem em relação às empresas juniores. Sim, quem está numa empresa júnior é necessariamente voluntário. Hoje a lei, inclusive, fala sobre a não possibilidade de termos uma remuneração para quem está participando, mas por que isso? É justamente para que o dinheiro que entra na empresa júnior seja reinvestido na formação das pessoas. O dinheiro que entra, ele tem a única função de, lógico que além de manter uma empresa júnior, porque como eu falei, é uma empresa precisa de contador, de vez em quando precisa de um advogado para partir de algumas documentações. Então, por isso que são cobrados os projetos, porque a gente precisa dessa manutenção no CNPJ, mas a gente também entende que para a gente conseguir possibilitar uma formação empreendedora rica para as pessoas, nós precisamos de investimentos. Então, esse dinheiro ele é reinvestido em cursos, em palestras, em eventos. Esse dinheiro é reinvestido na parte de reconhecimento de quem está trabalhando bem, de alguma forma. Esse reconhecimento ele não vem, tá? Só entregar um dinheiro para a pessoa, não. Mas o que eu posso fazer com o dinheiro da minha empresa júnior? Poxa, se eu quiser fazer uma espécie de ranking para ver como é que o pessoal está trabalhando, e geralmente tem alguma outra pessoa que às vezes está se destacando mais naquele momento, fazer um reconhecimento para ela através de um presente, um livro, uma participação em algum curso que já estava nas vontades dela, ok? Então é por isso que a gente cobra pelos projetos, porque não dá para você investir nas pessoas sem você ter capital para isso, e por conta da manutenção da empresa júnior. Ou até mesmo tipo, custear tipo, as viagens da empresa júnior para representação, nos eventos da Brasil Júnior também. Sim, e Acho que não teve oportunidade esse ano, infelizmente. pois é, e assim, o propósito é que o pessoal não tenha que pagar para estar fazendo um trabalho voluntário. Você já está voluntário, já não está ganhando por aquilo, você tem que pagar pelo transporte, por exemplo. Tem empresa júnior que faz serviço em outras cidades, precisa fazer uma visita ali. Ele vai estar pagando o próprio dinheiro? Não é o ideal que aconteça. Pois é. E hoje, tipo, também foi um dos motivos para mim, para minha entrada dentro desse movimento, quando eu pesquisei, que hoje existem grandes empresas que já reconhecem o movimento do MEG, como o Bradesco, tem umas outras empresas que eu estou me lembrando, que elas já têm processo seletivo exclusivo para pós-júnior, que era para ex-membros de empresas júnior. Sim, eu não vou lembrar agora se a Ambev ou a Nestlé tem também, mas são parceiras que são muito próximas do Movimento Empresa Júnior. A Ambev, acho que sim. Inclusive, elas são patrocinadoras oficiais do Movimento Empresa Júnior. O Bradesco, principalmente, eles se orgulham muito de estar já há bastante tempo investindo no Movimento Empresa Júnior, não só nos ENEDs, que são os Encontros Nacionais de Empresas Juniores, mas na própria manutenção da Brasil Júnior em si. E tem um reconhecimento importante. Uma parceria muito recente, que já é desse ano, trazer para vocês, é a XP. Eles estão sempre participando dos movimentos que são organizados pelo Brasil Júnior, dos eventos em si, se mostraram muito acessíveis com a gente. E é uma empresa que está se destacando bastante hoje, né? Quem nunca ouviu falar da XP?
no trabalho de atuação deles. Então, é bem reconhecido, sim, tá, pessoal? Foi visto com ótimos olhos lá fora. Também, não só essas empresas parceiras de desenvolvimento, também outros parceiros reconhecem o movimento da empresa Júnior. Eu tenho exemplos dentro da minha empresa Júnior já, de uma colega nossa, da diretora de projetos, que hoje ela faz estágio dentro do banco aqui na minha cidade, que o gerente do banco tipo, exaltou ela por ela fazer parte desse movimento, de fazer parte da empresa Júnior. Ela falou para ela que é muito enriquecedor para ela e tipo, achou tipo, fantástico ela fazer parte. Aí hoje quem quiser fazer parte desse movimento e não tiver chance, ou está em dúvida se é isso que vocês querem, conversa com a gente aqui tanto das outras empresas junto, da federação, para ver como é que funciona. Também, um dos motivos também que eu quis também mudar a nossa empresa júnior foi a questão dos estágios. É muito difícil nós conseguir estágio aqui na nossa cidade. Aí nós vimos a possibilidade da empresa júnior dar o estágio, conforme o trabalho que ela estiver realizando. Ela não poder aceitar o estágio sem trabalho. Aí que também faz mais um ponto positivo para estar entrando dentro do movimento das empresas júnior. Sim, com certeza. É uma experiência muito bacana, tá? Eu falo isso, eu não tô mais na minha empresa júnior hoje. Eu fiquei 1 ano e alguns meses na Construft, 1 ano e meio mais ou menos. E para mim fez bastante diferença quando eu fui atrás de novos estágios. É, tive boas colocações em processos seletivos, muito pelo que o pessoal reconhecia das habilidades que a gente acabava tirando ali da empresa júnior. E como eu falei, não só habilidades técnicas, mas a parte de você não conseguir manter uma boa comunicação, você ser assertivo nas suas decisões relacionadas ao trabalho, a parte de liderança, de trabalho em equipe, tudo isso é desenvolvido de maneira muito intensa na empresa júnior. E são características que o mercado de trabalho hoje está procurando bastante. Hoje a gente tem um perfil, uma gama, né, de empresas muito grandes, que elas estão mais interessadas no perfil comportamental do que no perfil técnico da pessoa, por entender que a pessoa tendo como é que posso dizer, uma mentalidade que é compatível com o que a empresa busca hoje, o técnico ela vai ter uma base ali, mas consegue ensinar melhor para ela durante a jornada. Então, tem tudo isso a ser considerado. Quando você entrou na sua empresa júnior, você entrou como membro, depois passou para diretora? Como é que foi? Sim, eu entrei como caminhada da sua empresa júnior. Foi em maio de 2018. Eu entrei como trainee da empresa júnior, fiquei 1 mês como trainee, e aí virei membro da diretoria de projetos durante o ano de 2018. Em 2019, assumi a diretoria de projetos. Inclusive, o pessoal que esteve na diretoria comigo em 2019 são amigos muito próximos meus, porque a gente fazia um trabalho muito intenso, tinha que se falar todo dia e desenrolar problema todo dia também, pensar em como que a gente vai fazer alguma coisa nova, trazer mais clientes para a EJ, cria essa proximidade muito forte entre as pessoas. E então eu fiquei até o fim de 2019. A minha J, estamos em 2020, né? No ano passado, nós conseguimos um faturamento de R$ 20 mil. Foi algo muito significativo para a história da Construft. E daí, esse ano, no fim do ano passado eu já estava participando da federação, mas eu era de outra diretoria. Esse ano, quis crescer um pouquinho mais o desafio, aceitando a presidência, né? Tentando concorrer à presidência da federação. E sigo muito próxima da minha J ainda, apesar de não estar mais participando das atividades cotidianas, mas ainda tenho muita proximidade com o pessoal. E agora me tornei próxima não só da Construct, mas de outras EJs do estado também, inclusive de outras cidades, de outras faculdades. E esse é um pouco da minha trajetória.
fazendo um pouquinho para vocês aqui. Muitas possibilidades, muitos trabalhos diferentes que dá para fazer dentro do movimento Empresa Júnior. É que tipo, quando você entra dentro de um EJ, você tem a possibilidade de você entra como trainee, como você falou, depois você passa a membro e tem a oportunidade de optar de se candidatar a uma diretoria ou até mesmo a presidência da EJ. Porque a EJ funciona como com mandatos, depende de cada EJ, de ano, 1 ano e meio. Aí cada final do mandato tem as eleições das empresas júnior. A minha, no caso, é 1 ano com extensão de mais um. No caso, vai ter a extensão, né, por conta da pandemia, senão eu não iria ficar mais 1 ano dentro da empresa júnior. Eu ia sair no final do ano agora. Eu passei o ano todinho praticamente para criar a empresa júnior, deixar lá no formato para esse projeto maravilhoso dentro da instituição. E eu ganhei um apoio absurdo do meu campus na criação. Esse tipo, se a ajuda do campus, não acho que não conseguiria ter aberto a empresa júnior sozinho com os meus amigos. Realmente foi nós não tínhamos experiência nessa área de abertura de empresa, porque realmente é uma abertura de uma empresa com CNPJ e tudo, mas uma empresa sem fins lucrativos, que é um pouco mais complicada do que se fosse uma empresa normal. Aí, essa oportunidade de tu crescer profissionalmente, ganhar experiência dentro da área que você atua, dentro da faculdade, que você está estudando, para mim, é absolutamente fantástico. É que nem você falou, eu não me candidataria para mais outra área, tipo, para Federação da Nada, para mim já tá bom. Para mim, mais 1 ano, talvez, aqui dentro da minha J, mas quem tiver oportunidade, eu recomendo, porque o crescimento profissional e a experiência que você carrega com você depois que você sai daqui é muito grande. E é muito reconhecida hoje ao momento das empresas também. Quer falar mais uma Sim. coisa, Beatriz? É só reforçar o convite para vocês participarem, a Sara, o Cleison, que estão aqui presentes. Na verdade, vocês têm alguma dúvida? Tem algum questionamento? Curiosidade? Você pode escrever aí no chat. É porque esse aqui vai. Não. Ok. Vai estar sendo gravado, depois vai estar sendo disponibilizado no YouTube, né? Ah, que bom, mas as pessoas vão Você poder vai ver. assistir. E assim, tô E o FTO deixando. Opa, pode falar. estava até com o projeto de querer apoiar as criações das empresas juniores, né? Eu não sei como é que tá, mas se eles realmente tiver for à frente com esse projeto, vai ser muito bom para a criação de novas empresas juniores dentro dos nossos campos de FTO. Eu queria enriquecer bastante também o nosso movimento das empresas juniores aqui do estado. Como a Beatriz falou, nós, esse ano fomos para o número 1 de faturamento, né, de projetos realizados da todos os estados do país. Isso ia nos ajudar a manter todos esses anos sempre lá em cima. Sim, nós trabalhamos aqui com uma gestão que dura 1 ano na federação também, é o padrão que a gente acaba adotando do movimento Empresa Júnior, mas nada é feito pensando só em durar durante aquele ano apenas, né? Muitas ações que a gente toma são pensando no futuro. A gente já está em novembro, estamos aqui no fim do ano, mas nós continuamos buscando novas oportunidades para a federação, pensando nessa perenidade das atividades. Então, algumas parcerias que a gente está trabalhando agora vão ser muito bacanas para o pessoal que vai estar no ano que vem. Não vou dar muitos spoilers para vocês, mas fica realmente o convite. Eu estou colocando, né, não só o IFTO, mas o Lucas à disposição de vocês. O Lucas, pessoa extremamente competente para estar auxiliando nesse processo de inserção do Movimento Empresa Júnior. Além da federação também. Já ia perguntar se a federação tinha alguma parceria aqui dentro do estado. Sim, uma parceria que a gente tem e que é muito estratégica para o pessoal, inclusive,
Nós temos parceria com um escritório de contabilidade que ele trabalha para as nossas empresas juniores com valores muito abaixo do mercado, que a gente entende principalmente quando está começando uma empresa júnior, é um pouco mais devagar na questão de movimentação financeira. Então, essa é um exemplo de parceria, para vocês terem noção, é a remota contabilidade, e eles estão aí trabalhando com a gente já há bastante tempo, a preços bem acessíveis para as empresas juniores. Ou então, há um ano atrás, isso era um problema, tá? Que o pessoal tinha bastante que encontrar contador que entendesse o que é uma empresa júnior para conseguir organizar a parte contábil. Então, já não é mais uma dor que nós temos. Mas também temos algumas parcerias institucionais com universidades, nós temos parceria com a IESEC do Tocantins, temos a IESEC, uma instituição que ela também é de liderança jovem, só que ela é voltada para intercâmbio voluntário. Temos algumas parcerias com empresas que estão ofertando cursos. Então, fazer parte da federação, ser uma empresa júnior federada tem bastante vantagem, sim. Além de ter maior contato com as empresas juniores do estado. Também um dos principais motivos também de participar da empresa júnior é desenvolver o espírito empreendedor das pessoas, né, que participam. Dá a elas a vontade de abrir seu próprio negócio quando sai da empresa júnior, ter a experiência de como administrar uma empresa de verdade, né? Sim, com certeza. E as pessoas saem realmente aptas para isso. Pois é, porque só tipo, estar participando da empresa júnior, você vê como é que funciona uma empresa, aí você tem a noção. Às vezes você está se formando, você não sabe se vai querer depois de se formar, ser empregado ou ser empregador, ser o dono da sua própria empresa. Aí dentro da empresa júnior você pode ter uma noção de que você vai decidir no seu futuro, se você vai querer abrir uma empresa no ramo que você está se formando, ou se você vai querer buscar um lugar para você trabalhar, seu empregado, colaborador. Aí a empresa júnior te ajuda a tomar essas decisões, deixar claro como é que seria as suas decisões. E mesmo E se você hoje, optar por não ser seu próprio chefe, assim, em primeiro momento, é um funcionário que ele vai estar mais preparado para algumas tomadas de decisões, vai ter alguma experiência, poder contribuir melhor com o ambiente de trabalho que ele vai estar. Então, sim, você pode escolher seu caminho e qualquer que seja a escolha, a gente acredita que é uma experiência que vai agregar e trazer um histórico, né, para tomar decisões mais assertivas. pois é, que hoje o mercado de trabalho está bem mais competitivo e você vai sair um pouco mais preparado da faculdade que os demais. Você vai estar, tipo, 2 passos ou 3 passos à frente de quem não participou, talvez, de uma empresa júnior, nesse caso. Acho que os meninos não têm mais nenhuma perguntas, né? Aí, bora encerrar por aqui, né? Se quiser deixar finalizar, Beatriz, deixando o convite, mas eu Certo. reafirmando o convite de novo. Então, muito obrigada pela oportunidade, Lucas, obrigada pelo convite, FTO também. Como eu falei, é uma instituição que eu tenho muito carinho e espero que encontrá-los em algum momento no Movimento Empresa Júnior. Os contatos da federação, vocês podem estar contatando a gente, como eu falei, pelo Instagram, que é Tocantins Júnior, ou pelo e-mail federaçãotocantinsjunior@gmail.com. Além disso, eu vou estar passando meu contato aqui no chat também, se vocês quiserem estar falando comigo. É esse meu telefone aqui, ele é o WhatsApp. Então, é tudo isso. Ou pode também procurar qualquer uma outra J que você conheça também e procurar contatos, que qualquer J que você for procurar do estado, aqui da Tocantins, você vai ser muito bem recebido e vão te responder também, para falar um pouco Sim, com sobre certeza. esse movimento.
Aí também eu queria agradecer a Beatriz, a TO Júnior também, né? Ela que é a presidente da TO Júnior, e os demais que participaram aqui com nós nessa pequena roda de conversa. E muito obrigado, Beatriz. Você está sempre me atendendo quando eu solicito também. Imagina. Obrigada, pessoal. E bom evento para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.